Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Ciência com Afeto. Neste episódio, o 11º do nosso projeto, a gente decidiu ampliar a nossa equipe. Antes, era mais focada em mim, Kellen Cristine Pascoaleto, e na minha querida amiga e parceira, Fabiana Tomé da Cruz. Além de nós, a gente normalmente contava com a participação da brilhante Gabriela Leal, com seus incríveis poemas e interpretações. Bom, mas a vida é cíclica. Cambia, todo cambia. Os tempos mudam e a gente precisa de mais energia, motivação, outros olhares e perspectivas. Para isso, contamos com a entrada de outras super mulheres na nossa equipe. Entre elas, a Jaqueline Patrícia Silveira e a Dayana Schwengber. Essa gravação foi muito especial. A gente fez dela em parceria com essas mulheres ao vivo e mesmo que algumas vozes não apareçam neste episódio, esperem que virão nos próximos. E o tema discutido neste 11º episódio vai enfatizar um assunto importante, resultado da tese de doutorado da Dayana Schwengber, concluído no final de 2019. A tese dela foi sobre os catadores e catadoras de materiais recicláveis, e ela se aprofundou em questões voltadas para memórias da invisibilidade e os desafios para o reconhecimento desses trabalhadores, tanto no Brasil como na França, o que ela vai explicar um pouco melhor no decorrer do episódio. O que eu quero chamar a atenção é que nesse nosso novo formato mais colaborativo que estamos lançando, embora a tese de doutorado sim tenha uma super relevância e virão também outros episódios nos próximos focando em resultados de estudos, mais do que a pesquisa em si, ou a ciência propriamente dita, a gente vai ter a possibilidade de conhecer os pesquisadores e pesquisadoras. Nesse caso, a gente vai conhecer a Dayana como pesquisadora, enquanto mulher, enquanto profissional, a sua trajetória enquanto cientista, as dificuldades, desafios, méritos, como que ela lidou com as diversidades que surgem no decorrer da tese, as frustrações, suas vontades, sua relação com a orientação, e ela vai contar um pouquinho pra gente, então, os bastidores da pesquisa, que a gente acha que é super válido também, porque tem todo um trabalho de investimento por trás que a gente, quando olha o resultado, acha que foi tranquilo, né? E não é. Tem toda uma luta aí travada e que sim vale a pena, mas que tem uma pessoa, né? Várias pessoas por trás disso, com seus sentimentos, emoções e enfim. E quando nós gravamos esse episódio, ainda não estávamos vivendo os desafios da pandemia que atualmente assola o mundo. Por isso, as reflexões da Dayana não se debruçam sobre questões e implicações do coronavírus em relação ao trabalho feito por catadores de materiais recicláveis. Mas, como esses trabalhadores estão potencialmente expostos e muito vulneráveis à contaminação por esse vírus, ao final do episódio, tecemos algumas considerações e preocupações acerca da segurança desse grupo de trabalhadores. Se esse tema instiga a tua curiosidade, vem com a gente nessas reflexões. Bora escutar a Dayana, porque como ela mesma disse, parafraseando Simone de Beauvoir, a gente não nasce pesquisadora, torna-se. Então, olá para todas e todos. Agradeço o convite por estar participando desse novo ano de Ciência com Afeto. Bom, como a Karen já me apresentou, eu sou a Dayana Schwengber. Acabei de concluir, então, o meu doutoramento, né? Uma doutora bem fresquinha. Mas eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei fazendo magistério, então já tenho essa bagagem um pouco de professora, assim, mas nos anos iniciais. E como eu tinha essa vontade de dar aula e ser professora, né, foi o que eu desejei desde a infância, que a gente deseja, que a gente vai ser quando crescer, né, esse desejo de trabalhar com pessoas. Eu fui para ciências biológicas com ênfase em educação ambiental, então eu trabalhei durante toda a minha formação com educação infantil, anos iniciais e a minha formação em educação ambiental. E nessa formação da graduação, eu já iniciei um projeto com uma ONG no bairro onde eu morava, que é um bairro em São Leopoldo, que é uma periferia, que é o bairro Feitoria. E lá eu trabalhei a questão da educação ambiental com o Rio dos Sinos, porque é o rio que corre nesse bairro. E eu trabalhava com as crianças
porque elas moravam na beira do rio, então nós íamos na beira do rio coletar macroinvertebrado para fazer análise da qualidade da água. E esse projeto foi crescendo e nós começamos a construir prefeitos mirins, assim. Então a ideia era eles criarem propostas para o bairro. E nesse pequeno projeto a gente conseguiu envolver mais de 500 pessoas que foram votar para os prefeitos na época, né, dessa ONG. E nós conseguimos fazer toda uma campanha de coleta seletiva no bairro, de formação para cuidado com a mata ciliar e plantio de mata ciliar no Rio dos Sinos. E a partir disso, eu fui dar aula de educação ambiental em alguns municípios próximos a essa cidade que é São Leopoldo. E comecei, concluindo a graduação, eu ganhei uma bolsa de destaque de pós-graduação como aluna de destaque pelas notas e pelo desenvolvimento do TCC, pelo projeto, e nessa bolsa de destaque eu tinha alguns cursos de pós-graduação para fazer, de especialização. Como eu era professora já dos municípios, né, eu era concursada, trabalhava em 2 municípios, eu fiz uma escolha na psicopedagogia, na época não muito crente do que eu queria, porque eu queria educação ambiental, alguma atividade mais prática para educação ambiental, mas não tinha na época na universidade. Fiz minha graduação na Universidade La Salle. E na época, então, só tinha psicopedagogia. Então, eu fui muito triste, descrente para psicopedagogia, mas, surpreendentemente, chegando lá, eu achei o curso incrível, assim, que tinha toda uma perspectiva de trabalhar com a dificuldade de aprendizagem das pessoas, em qualquer nível de vida, seja na educação ou seja na vida mesmo, assim, qualquer faixa etária, das crianças, adultos, enfim, idosos, tinham muitos projetos na psicopedagogia com idosos. E nessa formação também ela era um pouquinho mais profunda em relação ao que eu estava pensando em pesquisar e trabalhar na minha vida, coisa que a gente não tinha parado para pensar ainda, né? A gente só foi estudando e tinha que trabalhar, então tinha que procurar algum estudo, algum trabalho que pudesse pagar a faculdade, enfim. A gente não pensa muito o que vai fazer na vida, vai levando, né? Então, chegando na psicopedagogia, tinha várias atividades bem de avaliações mais profundas, assim, e eu comecei a pensar que eu estava muito infeliz na educação ambiental que eu estava fazendo nas escolas e que aquilo não era educação ambiental de fato e a educação que eu acreditava não era aquela, e mesmo trabalhando com os anos iniciais eu estava um pouco infeliz. Conversei com a coordenadora do curso na época e ela me sugeriu conhecer a incubadora de empreendimentos solidários da Universidade de La Salle e trabalhar com catadores da cidade de Canoas, né, onde fica a universidade. Chegando nessa incubadora, eu fui recebida, então, pelos coordenadores e comecei um projeto, então, na psicopedagogia com educação ambiental para os catadores, participando da incubadora de empreendimentos solidários do La Salle. E eu conheci uma cooperativa no bairro Matias Velho, em Canoas, onde eu comecei a trabalhar a educação ambiental com os catadores e quais eram as dificuldades deles se comunicarem com a comunidade, né, porque eles não eram conhecidos na cidade. E ali eu construí um projeto de educação ambiental com eles. Nós começamos a trabalhar um projeto porta a porta com a comunidade de Canoas. E foram 6 meses de atividade com os catadores. E ali eu me descobri trabalhando de novo com as comunidades e não mais em sala de aula. Eu fui convidada pela Universidade de La Salle, então, a ser funcionária, então, dessa incubadora. E na época, então, eu me exonerei dos meus concursos e fui trabalhar na universidade. E nisso também recebi um convite para fazer um mestrado na Universidade de La Salle com bolsa técnica, para dar, então, seguimento a essa pesquisa com catadores e meu trabalho com os catadores. E o mestrado é em Saúde e Desenvolvimento Humano. Então, eu saí, então, me exonerei, assumi a bolsa técnica no mestrado, ainda dentro da incubadora, e comecei a trabalhar a qualidade de vida dos catadores. Mas quando eu iniciei na saúde, nessa parte de estudos, início de projeto, enfim, na época o meu orientador queria muito que eu trabalhasse questões mais voltadas para a saúde. Então ele queria que eu trabalhasse leptospirose e algumas mias, assim, que pudesse ter nos catadores. Então foi um problema inicial, assim, de ajustar o projeto, e depois a gente foi conversando e eu levei ele nas cooperativas de reciclagem para ele entender que esse tipo de estudo não faria muito sentido, não transformaria, não daria um retorno para eles. E essa sempre foi uma questão minha, de o que eu estou estudando, de que forma que eu posso devolver para as pessoas que eu estou estudando aquilo que eu estou pesquisando, né, com eles. E fui construindo uma proposta de entender essa qualidade de vida e como eles se enxergavam, se eles tinham saúde, se eles tinham qualidade de vida, como é que era esse processo de trabalho, até de qualidade de vida do trabalhador.
Então, com essa bolsa CNPq na incubadora da Universidade de La Salle e fazendo um mestrado, nós desenvolvemos um projeto junto com o mestrado. Meu mestrado era profissional e envolvemos atividades de saúde com os catadores. E aí, na época, eu assisti um documentário que se chama Lixo Extraordinário. E fez muito sentido pra mim quando eu assisti o documentário. Eu pensei, poxa, é isso que eu quero que as pessoas sintam quando leiam a minha dissertação, e que os catadores participantes dessa dissertação, eles consigam entender o porquê que eu fiz o projeto, né? Para que não fique uma coisa tão distante deles, o porquê que essa pessoa está pesquisando a nossa qualidade de vida. Então, eu apresentei o documentário para eles, enfim, e convidei um fotógrafo na época, que ele fotografa até hoje, assim, grandes eventos esportivos, Brasileirão, Gauchão, que vivia numa outra realidade. Eu convidei ele a visitar essas 4 cooperativas que eu pesquisava em 4 municípios, que eram Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Esteio. Eu levei ele nessas cooperativas e ele registrou os dias de trabalho desses catadores. E a partir disso nós construímos então uma exposição e um livro, com um pouquinho do histórico e do perfil de cada uma dessas cooperativas e com as fotografias desses catadores e catadoras. E no dia da minha defesa da dissertação, nós fizemos uma exposição com essas fotografias num espaço muito nobre da universidade, né, que depois virou a sala do reitor e depois virou um outro espaço colaborativo, mas na época não era utilizado, assim. Então nós fizemos uma grande exposição e o lançamento de um livro, então, que eles participaram, e é um livro que não tem muitas grandes escritas, assim, era justamente para que eles pudessem participar, ler e se enxergar nas fotografias, levar para a família. Então a exposição e o livro levou o nome de Recicladores de Histórias, Catadores de Sorrisos. Cada catador que participou da cooperativa recebeu um livro, foi lá no dia, a gente fez sessão de autógrafos com eles conseguiram participar da atividade, e foi muito interessante essa participação, assim. E aí, nesse mesmo dia que eu concluí, que foi no dia 27 de novembro de 2015, no outro dia tinha a seleção do doutorado em Memória Social e Bens Culturais, e os professores da incubadora insistiam para que eu fizesse a seleção. Então eu fiz a seleção pensando numa questão que ficou para trás, assim, que eu senti que eu não sanei na dissertação, né, no mestrado, que era a questão de que as mulheres eram a maioria nessas 4 cooperativas e elas não ocupavam cargos de liderança. Então, o meu pré-projeto era justamente falar sobre a memória das mulheres catadoras, né? E por que elas não ocupam espaço de liderança. Então, eu escrevi essa proposta de projeto, fiz a seleção no dia seguinte e entrei, então, no doutorado em Memória Social e Bens Culturais. Mas, com o passar do tempo e com algumas mudanças, eu acabei trabalhando sobre a memória da invisibilidade em catadores do Brasil e bifans da França, que são os catadores franceses, né? São aqueles que pegam móveis e outros tipos de utensílios e fazem os mercados de pulga. Então, eles não trabalham com os resíduos sólidos urbanos. E essa foi, mais ou menos, resumidamente, toda a minha trajetória, o que eu pesquisei até então. E pensando então no resultado aí do teu doutorado, a tua tese, com base nesse projeto, quais foram, assim, os principais achados, quais foram as questões que o tema então da invisibilidade, né, que também é a invisibilidade dos próprios catadores e das catadoras, te trouxe, assim, que reflexões tu enfim, acha relevante compartilhar com a gente? Quando eu iniciei a proposta, eu estava pensando assim em tentar descobrir que memória é essa da invisibilidade, e esse invisibilidade, quando eu falo, ele tem um parênteses no in, né? Porque é visível e invisível, depende da maneira como a gente enxerga e de quem acompanha o trabalho, né? Eu, durante o início do doutorado, eu conheci uma bibliografia de um professor que é o Emílio Enginger, e ele foi um dos únicos pesquisadores que fez toda uma trajetória do lixo, desde a antiguidade até os dias de hoje, como a gente se relaciona. E essa pesquisa dele fala justamente essa relação de lixo e morte. Por que a gente enterra o lixo? Por que a gente coloca sempre o lixo distante dos nossos olhos, né? Por que os maiores lixões são nos fundos da cidade? Ou por que as pessoas antigamente colocavam o lixo, tanto o lixo quanto as pessoas mortas, né, nos rios? Então essa pesquisa dele me inspirou,
E eu comecei uma retomada de pesquisa bibliográfica pensando nessa interdisciplinaridade do curso, e aí trazendo a questão da saúde, a questão do ambiente e a questão histórica mesmo do lixo. E aí pensando nessa questão da invisibilidade dos catadores, essa é uma das poucas bibliografias que fala essa trajetória, essa bibliografia do professor Emílio, entre outros estudos. E aí fazendo essa pesquisa bibliográfica e pensando nas falas desses catadores que foram entrevistados, e foram entrevistados 17 catadores e bifãs, né? Catadores e catadores. Catadores e catadoras e bifãs, e esses catadores do Brasil pertenciam ao Movimento Nacional dos Catadores, o MNCR, e o Movimento Eu Sou Catador de Materiais Recicláveis, o MESC, né? Essa invisibilidade ainda muito está associada à questão de por que surgiram os catadores, né, desde a antiguidade, pela pesquisa do Emílio. Os catadores na antiguidade eles eram pessoas quem trabalhava com resíduo na época, né, com as águas servidas, com as fezes, enfim, eram os escravos, eram as prostitutas e eram os presos. Então essas pessoas tinham como castigo limpar a cidade ou carregar os resíduos dos olhos das pessoas que moravam então nos grandes centros urbanos. Então isso ainda aparece, né, e o catador que é líder do MESC, que é o Tião, que faz parte do Lixo Extraordinário, né, do documentário, ele fala justamente isso, assim, que existe uma herança da escravidão para os catadores do Brasil. Hoje em dia, né, principalmente em algumas regiões, a gente percebe que os catadores são ainda negros, né, as pessoas que moram em periferias, e que ainda fazem esse trabalho gratuitamente. Então é muito associado à escravidão. E muitos desses catadores iniciam, e quase todos eles, né, pesquisados no Brasil, foram 90%, eles iniciam a trabalhar na reciclagem ou com resíduos sólidos muito em acesso à mãe. Então a mãe fica sozinha com os filhos, não tem como alimentá-los, não tem como, enfim, sustentá-los, e acaba trabalhando no lixão ou trabalhando catando na rua, né, individualmente. E as crianças participam, né, desse processo, vão junto, enfim, vão no lixão, catando na rua, e acabam como profissão, seguindo depois o trabalho da mãe, que fica mais velha, então eles assumem essa atividade. Outra questão é muito associada à economia, eu acho que assim, e até a questão do estigma com o lixo, né? O lixo ainda ele é visto como uma coisa nojenta, que a gente não quer saber para onde vai. Então, quem faz isso é realmente porque não tem outra opção de trabalho. Então a pessoa fica fazendo isso porque não tem uma outra atividade, né? As pessoas que têm baixa escolaridade, então acabam fazendo esse tipo de serviço que também não é pago. Ele não é valorizado. Então automaticamente assumem para fazer essa atividade quem precisa muito ou não tem nenhuma opção. Pergunta, Daiana, assim, mais pensando um pouco os desafios que estão colocados na pesquisa, assim, relacionados à coisa mais de como que a gente consegue lidar com as mudanças que vão acontecendo no decorrer da trajetória da pesquisa, né? Então, por exemplo, no teu mestrado, tu tem o desafio de convencer o orientador a aceitar que teu estudo não fosse exatamente a linha que ele trabalhava, né? Então, tu teve que levá-lo, enfim, apresentar, o que é rico, né? Também, enquanto professor, poder conhecer outros espaços, né? Mas é um desafio. Então, se tu pega alguém que daqui a pouco não tem uma força, uma vontade, não quer contrapor a ideia do orientador ou orientadora, não vai ceder às, né, enfim, exigências que são colocadas. Por outro lado, no teu doutorado, tu teve outro desafio que já foi mais por circunstâncias mesmo, de mudança de orientação, enfim, que tu teve que sair da pesquisa que era relacionada a gênero para aprofundar nessa outra área. Então, tipo, não dependeu de ti, né? Uhum. Então, como que tu vê, assim, como é que a gente consegue lidar com essas questões que estão colocadas em relação à estrutura mesmo, porque tu vem pensando numa ideia, daqui a pouco tu te vê tendo que se reorganizar, assim. E qual o papel da gente estar bem nisso, estar inteira, enfim, ter um pouco de autoestima também para conseguir não se desesperar, né? Que eu acho que algumas pessoas acabam desistindo também porque se deparam com os problemas, adversidades que sim, vão acontecer, né? Acho que traz isso bem. Como é que foi pra ti isso, assim, lidar com essas mudanças? Acho que isso fala justamente dos desafios, né, que a gente encontra na pesquisa, tanto
externamente para fazer a pesquisa, quanto internamente, como tu está enquanto pesquisadora. Eu fiz uma graduação toda trabalhando. Então, eu precisava trabalhar de dia para estudar de noite. Eu pouco pesquisei na minha graduação, ou quase nada. Eu fui descobrir a pesquisa quando eu precisei fazer um TCC. E foi muito difícil para fazer o TCC. Só que eu descobri, quem sabe isso também seja mérito meu ou não sei nem explicar como foi, mas eu descobri que eu posso estudar e fazer pesquisa com aquilo que eu quero responder e resolver. Então, quando eu descobri lá na graduação que eu trabalhava numa ONG que tinha um rio, que as pessoas moravam na beira do rio, que elas precisavam fazer alguma coisa para ver a qualidade da água, que as pessoas tomavam banho, tratavam os animais e viviam ali, eu fui resolver um problema real que eu enxerguei. E eu tive autonomia para fazer isso e eu confiei, assim. Então, isso fez diferença e aí eu entendi o que poderia ser a pesquisa. Porque até então, para mim, era muito distante. O que se pesquisa? Então, quando eu entendi que aquilo que eu tenho um problema eu consigo resolver e eu enxergo um resultado, eu acho que ali eu nasci pesquisadora. Acho que eu nasci. E eu entendi o que era, sabe? Porque até então as coisas não tinham muita lógica, assim. Então, quando eu entendi que eu tinha um problema real, que eu precisava resolver, foi ali que eu entendi para que serve uma pesquisa, sabe? E porque eu, que era moradora daquela comunidade, por que eu não poderia ter a oportunidade de resolver junto com as outras pessoas? Então eu comecei a fazer pesquisa aplicada. Então, se eu fosse chegar, por exemplo, como tu falou, né, no mestrado, e meu professor dizer que eu tenho que trabalhar uma coisa que eu nunca vi, que é a leptospirose. Eu sei que existe, já estudei, mas eu não acompanho, não vejo as pessoas perto de mim precisando que eu fale sobre leptospirose, mas eu vejo as pessoas perto de mim precisando que eu fale sobre autoestima, sobre qualidade de vida para pessoas que trabalham como catadores. Então, eu convenci ele a fazer, né, e que bom que ele aceitou, mas aí a pesquisa fez sentido para mim. E isso faz toda a diferença para que tu tenha uma saúde mental, para que tu trabalhe, para que tu te organize, para que tu vá fazer uma pesquisa, para que as pessoas te respondam e tu consiga levar um retorno, assim. E no doutorado, quando eu começo uma ideia de trabalhar gênero, que é uma coisa que eu gosto muito, mas chega na hora, muda a orientação, eu preciso entender, e aí acho que no momento que eu nasci pesquisadora ali, que eu digo que aí é um momento também que eu fui vendo as diversidades do campo, e nem sempre vai ser tudo como se planeja, e na verdade nunca vai ser como se planeja, né? Eu preciso entender que, como pesquisadora, nem sempre eu vou obter o resultado que no início eu me proponho a fazer, e muitas vezes o tema, e muitos autores que eu quis estudar eu não pude. Então eu também tive que me adequar ao campo, e me adequar a quem eu me orientar, e me adequar ao que ia acontecer. Então também foi um acordo que eu fiz, eu acho que ambas as partes cederam. A minha orientadora conseguiu dizer assim, olha, eu não consigo te orientar honestamente em gênero, mas eu posso te orientar numa outra coisa que tu deseja muito fazer, o que tu deseja fazer? E aí eu fui perguntar pro campo, eu fui até os catadores dizer o que vocês acham que eu, como pesquisadora, posso trazer algum retorno para vocês. E eles falaram muito sério sobre a questão de invisibilidade. Nós nos sentimos invisíveis. E isso conversou com o que eu descobri também lá nos resultados da dissertação. Então fazia sentido para mim. Então eu consegui, digamos, fazer do limão uma limonada e entender que eu poderia responder uma outra pergunta que não era aquela que eu desejava. Que era o que o campo desejava. Ver pro campo não era o momento também, enfim. E foi o acordo que nós fizemos. Então, para me organizar, para poder me sentir bem, eu acho que a gente tem que dar um tempo, olhar pro todo e não deixar que o todo nos engula e escolher uma parte e tentar dar conta dele. Eu saio de uma área de biológicas, eu sempre falo isso, foi um desafio imenso, sair de uma área de biológicas que é fechada, eu fui para psicopedagogia, que não é tão fechada, mas tem umas questões mais profundas, aí eu volto para saúde, que é totalmente fechada, e aí eu vou para memória social, que é antropologia, que é sociologia, coisas que eu nunca vi na vida. Então eu também tive que me reformular. E eu acho que isso é o mais legal da pesquisa. É tu saber que toda vez que tu vai pesquisar, tu não vai pesquisar de novo a mesma coisa. Tu pode pesquisar outras coisas e tudo bem. E o teu olhar interdisciplinar de coisas que eu vi na biologia, na psicopedagogia e na saúde, dentro da memória social, quem sabe seja único. Porque ninguém tem as outras áreas anteriores a minhas. Eu acho que é enaltecer aquilo que eu tenho de bom, respirar fundo e não olhar só para aquilo que eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de autores das ciências sociais, por exemplo, né? Eu uso um autor que eu fui criticado na minha banca por ter usado, porque eu não sou das ciências sociais, mas eu tentei o máximo possível explicar para as pessoas o porquê que eu quis usar ele.
Então, em nenhum momento eu me senti mal por ter ouvido alguma crítica, mas eu entendi que, quem sabe, é o momento de eu estudar um pouco mais e ler outras coisas. Ou não. Ou achar que, bom, não vou usar mais ele mesmo e vou para outra parte. Eu acho que na pesquisa tu tem que entender que todo momento tu vai estar se reconstruindo. Mas respeitando também as tuas questões, o que tu pode fazer. E foi fundamental, acho que abertamente conversar com as pessoas dos meus limites sempre. E dizer que, bom, eu tô fazendo memória social, mas eu não deixei de ser bióloga, eu não perdi minha essência, então tem coisas que eu vou dar conta, tem coisas que eu não vou dar. E, brilhantemente, esse doutorado, né, esse PPG de Memória Social e Bens Culturais, tu inicia a tua tese abrindo o teu memorial de vida, explicando por que tu tá estudando isso. E ali eu pude dizer, gente, a minha trajetória é essa, eu tô estudando isso por isso, e eu vou dar conta, X, mas tem coisas que eu não vou dar conta e eu peço que vocês me desculpem, mas eu vou tentar dar conta de tudo que eu puder. E aí eu começo toda a minha pesquisa. Isso também foi fundamental. Eu acho que é esse olhar também de meio que me acalmar e dizer, bom, tem coisas que eu vou responder e tem coisas que eu não vou e tá tudo bem. E não vai deixar de ser pesquisa, porque eu tive um avanço. E o meu avanço inicial hoje, com certeza, é totalmente diferente da Ana que começou. E eu tive um avanço. E eu não posso esquecer o processo. E te ouvindo, uma questão que eu fico pensando é na relação de orientador e orientanda. Entre essas questões que para ti eram, enfim, mencionou aí como lacunas, leituras que eventualmente tu não tinha tido, porque isso não era tua base lá da graduação. Como foi essa relação? Em algum momento tu se sentiu intimidada? Como que tu chegava para tua orientadora para dizer, bom, o tamanho do que eu posso vai até aqui, essas são as minhas dificuldades? Ou, enfim, como que foi essa relação no sentido de tu tá bem e tá tranquila com o que tu já tinha acumulado e não só com o que faltava? Isso é um desafio, né? Porque quando a gente inicia um doutorado, a gente também acha que já sabe muita coisa e dá vergonha de dizer que não sabe. E às vezes também dá um pouco de medo, porque não sabe a reação do orientador, né? Porque ele também espera isso. Então, com a minha orientadora não foi diferente, assim. Ela já me conhecia da incubadora, mas nós nunca tínhamos trabalhado juntas, assim, nessa relação, que é diferente quando tu tá trabalhando como colega, como projeto, e quando ela tá te orientando. Então, francamente, a gente teve várias conversas, assim, e em algumas dessas conversas, eu abri naquilo que eu conseguiria fazer e outras que eu não daria conta. E claro que não é um diálogo fácil, não é uma orientação que às vezes tu vai feliz toda orientação. Tem orientações que tu vai bem, tem orientações que tu não vai tão bem. Mas eu falo isso pra ela, inclusive, eu acho que essa é a parte honesta, e nem todo mundo tá aberto pra ouvir, então ela estava aberta pra ouvir, de que tem coisas que eu vou fazer e tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Então, no que eu conseguir fazer, que ela, por favor, me oriente para que eu caminhe bem nas coisas que eu vou conseguir fazer. Não conseguir me orientar nessa parte, ela não vai ser uma... digamos que ela não vai me dar a orientação que eu preciso. Não adianta bater numa tecla de coisas que eu não vou conseguir fazer, sabe? De mensurar somente as coisas ruins, os prazos que eu não vou cumprir. E eu acho que, francamente, assim, nós duas, no início, tivemos algumas dificuldades até acertar o calendário, mas depois nós conseguimos, as duas, acho que, estabelecer uma relação de respeito e confiança. Porque também tu tem que confiar no teu aluno, né? Então, e eu também tinha que confiar que o que ela estava me dizendo não era somente para ela me xingar, não era somente para ela dizer que estava ruim, ela estava me dizendo coisas que eram necessárias no meu crescimento. Mas a maneira como às vezes a gente fala é que é o problema. Então isso a gente foi construindo juntos. Foi quase uma relação, assim, quase um relacionamento mesmo de conquista, porque no final eu agradeci pra ela e escrevi uma carta pra ela, porque eu sei que ela me modificou no processo, mas eu tenho certeza que eu modifiquei ela no processo porque ela estava aberta para ser modificada. Então eu acho que hoje, e a gente fala muito sobre essa humanização da orientação, de como tu vai pedir coisas e tu vai pedir de uma maneira que tu não faça parecer que a pessoa é incompetente, que a pessoa não tá ali no lugar errado, não deveria estar ali. Então, e de que as coisas que a gente faz é bobagem, né? Enfim, as leituras que a gente faz externas são bobagens. Então, eu acho que eu fui provando pra ela a minha caminhada, que ia ser importante, e que a minha prática era importante, porque tem muitos orientadores que não valorizam a prática. E eu todo o tempo dizia pra ela, mas eu preciso da prática pra hoje eu fazer pesquisa. Se eu não fizer a prática, eu não vou fazer pesquisa. Eu acho que as coisas foram se ajustando, assim, eu acho que no início foi complicado, porque tanto ela quanto eu ficava muito arredia com o que ela tinha pra me dizer, e ao mesmo tempo ela também tinha que se impor como orientadora, porque é isso que ensinam, né?
A pessoa tem que te orientar. Que não é uma relação horizontal, Exatamente. Né? A gente aprende que não então a gente foi construindo isso e foi muito bom, assim, o final. Eu fiquei com medo do final, porque é no final que tu vai saber se a relação vai ser boa ou não. Porque até então, 3 anos tu tá ali, né? Ah, tá tudo bem, a pessoa vai te passando coisas pra fazer, tu vai fazendo, eventos que tu vai. Mas é no final, ali, que tu vai enviando materiais de 5 em 5 dias, a pessoa te responde. É ali que o bicho pega, né? Então, eu acho que também há uma maturidade da pesquisa também. Porque tem coisas que tu precisa ser lembrada pra ser feito. E tem coisas que precisam ser cortadas pra acontecer, né? Enfim, ela tinha que dizer coisas que eu, às vezes, expandia. Acho que quando a gente começa a pesquisa, a gente quer pesquisar tudo, depois percebe que não vai dar conta. Então, isso foi uma relação de mão dupla, mas muito porque ela estava disposta a fazer. Daiana, tu já traz várias contribuições que teu estudo trouxe de forma ampla, mas se a gente fosse pensar em sintetizar em pontos mais específicos, o que tu considera que o resultado do teu estudo tem para contribuir com as questões sociais e políticas do nosso país e dos catadores em especial? Bom, vou tentar ser bem breve, né? Mas eu sempre falo que um resultado importante da pesquisa é ter uma doutora, né? Sempre é ter uma pessoa que termina uma pesquisa e consegue fazer pesquisa. Então eu acho que isso é importante, ainda mais vindo de onde a gente vem, que não eu venho então desse mesmo bairro onde eu comecei a pesquisa lá da beira do rio e consegui fazer uma caminhada e quem sabe inspirar outras pessoas. E quando eu recebo um áudio de uma das catadoras que estavam presentes no Dia da Defesa, dizendo que a partir do momento que ela assistiu a minha banca, que foi a primeira banca que ela participou, que ela ouviu ali a apresentação, que ela entendeu o que eu estava falando e que a partir dali ela sentiu vontade de concluir uma graduação que ela nunca consegue, que ela quer sim um dia chegar ali e ela vê que é possível, eu acho que isso é um ganho imensurável, nem imaginei que isso fosse acontecer, né? De conseguir mostrar para as pessoas assim que, quem sabe, é um caminho, é possível eu estar ali para poder também mostrar esse caminho, porque se eu consegui concluir foi porque outras mulheres, outras pessoas conseguiram me conduzir, eu não teria conseguido sozinha. Eu também não me achava capaz para isso. E sobre outras questões, retomar essa trajetória, eu acho que da catação, de uma maneira que eu pude ouvir essas pessoas e tentar construir a trajetória a partir da fala delas, muito falando sobre memória subterrânea, que é o que eu falo muito durante a pesquisa. Existe a memória oficial, que fala aí por que existem os catadores, enfim, e existe a memória subterrânea, que são as pessoas que fazem a catação historicamente. Então eu consegui ouvir essas pessoas e colocar a fala delas lá. Porém, eu saio frustrada da pesquisa, porque eu não sou catadora. Então, apesar de eu estar colocando uma memória subterrânea, a minha memória ainda é oficial. Mas ouvindo uma catadora dizer que ela quer ser doutora, me dá a esperança de que um dia a memória subterrânea dela seja ouvida e que ela consiga reescrever essa história do trabalho dela. E essas várias questões que aparecem, enfim, né, que são possíveis de ser encontradas nas considerações finais, eu coloco vários apontamentos de pontes. Existe um abismo, né, que eu falo lá da linha abissal, né, enfim, Boaventura, que fala dos 2 pontos. Existe vou pegar um exemplo. Historicamente, o catador trabalha com resíduos sólidos. Historicamente, não é valorizado, não é pago para isso. E hoje em dia existem várias iniciativas de startups, entre outras despesas, e eu não desmereço nenhuma delas, mas eu vejo que são trabalhos muito semelhantes, mas existe uma supervalorização daquilo que é novo, que aquilo que tem inovação, com outro nome, com uma nova cara, de pessoas que conseguem estudar, que conseguem repaginar algumas coisas, e ainda se faz na subterrânea, né, na parte subterrânea, o trabalho dos catadores. E que se eu, ao invés de criar esse abismo, por que a gente não cria pontes? E ali eu trago algumas pontes de possibilidades, né? Como, por exemplo, essa conversa entre quem tem, digamos, o poder da informação, que consiga fazer essas pontes, quem ainda está lá historicamente trabalhando e não recebendo para isso. Então ali eu trago várias pontes possíveis, onde eu enxergo elas, e o meu trabalho até poderia se chamar de pontes mesmo, assim, porque é o que eu penso sempre em fazer, levar o conceito duro que eu encontrei da academia até para mim, como eu não era dessa área social, e foi o que eu tentei fazer durante todo o texto, ler e entregar ele de uma maneira mais fácil para as pessoas entendessem, e é isso que eu tento fazer também na pesquisa, né? Trazer os conceitos e que os próprios catadores consigam se enxergar dentro da tese e consigam um dia também ser catador, como o Alex mesmo fala, né? Que vai ter catador doutor, e é o que ele fala também na parte do memorial dele. Eu consegui apresentar 3 memoriais na tese. Um do Emílio,
desse professor, o Emílio Engel, onde ele fala a trajetória de trabalho dele, inclusive as frustrações dele na academia. Uma trajetória do Tião, a partir do livro que ele fez, mas também da fala dele, como trabalho de catador. E a fala do Alex mesmo, que é um catador que sai, então, de Passo Fundo, vem para Porto Alegre, trabalhar aqui na beira do rio. Ele participa, né, a família dele participa daquele documentário também do Ilha das Flores, lá, enfim. E aí, hoje, ele é uma liderança nacional e ele está aluno da URGS, né, das Ciências Sociais, e o desejo dele é ser catador doutor, para ele contar essa história que não é contada. Daiana, e considerando toda essa tua trajetória, né, que é muito, muito rica, assim, muito inspiradora, se tu encontrasse a Daiana lá do início da sua trajetória, no dia que tu disse que nasceu pesquisadora, o que tu diria para ela? E se tu pensas numa projeção de futuro, o que tu diria para a Daiana que tu imagina ver no espelho daqui a 10 ou 15 anos? Primeiro que não é a mesma pessoa, assim, na parte da prática, da pesquisa, nem de longe, assim, né? A essência é a mesma, porque eu acredito que eu sempre segui para fazer pesquisa sempre aquilo que me motivou e que fazia sentido e tinha um propósito. Essa foi, acho que, o que me guiou até terminar o doutorado. Não foi ninguém que me pediu para fazer, eu fui estudar porque eu gostaria de pesquisar as coisas que me inquietavam, isso foi muito importante. Então, para essa pessoa que começou lá no início, eu digo que o final final, porque não é final, né? Na verdade, esse processo, né? Ele é um pouco difícil quando tu não faz com propósito, né? Ou quando tu não tem parcerias que te mostram o propósito. Eu digo para essa pessoa que ela vai ser muito feliz na pesquisa, mas sempre respeitando o campo onde ela atua e ela faz a pesquisa, dando uma devolutiva para esse campo sempre, e que vai ser justamente por essa devolutiva que eu vou fazer o outro passinho, né? Porque eu só voltava para fazer um mestrado, para fazer especialização, para fazer um doutorado, porque eu ficava, quando eu dava o retorno, tinha mais uma pergunta que eles me traziam, e aí eu voltava para estudar mais um pouco. Então eu digo para quem vai iniciar, ou até para mim mesma, né? Então, de alguns anos atrás, para seguir em frente, não deixando de lado a emoção na pesquisa, não deixando de lado a empatia, o afeto, e acreditar que é isso que tem que nos mover, o porquê que eu faço pesquisa, e para quem eu estou devolvendo, e devolver, porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer pesquisa, de estudar, enfim, então eu tive, então de que maneira que eu posso devolver esse meu tempo, né, de estudante. E olhando para frente, eu gostaria de pegar na mão dessas Daianas de alguns anos atrás e mostrar o caminho, como eu tive algumas pessoas, né, que fizeram isso por mim. Porque se eu não tivesse tido essas pessoas que me mostrassem um propósito, eu não teria conseguido. Eu teria abandonado, eu teria feito outras coisas que não tivesse ouvido o meu coração. Eu poderia ter feito uma pesquisa de leptospirose ou de outros assuntos que não fariam nenhum sentido para mim. E eu acabaria dizendo aqui que foi horrível fazer pesquisa, que eu odiei, enfim. Teve momentos difíceis, tem momentos que eu sentia que tudo aquilo que eu estava produzindo não fazia sentido. Eu pensava, gente, mas todo mundo já escreveu o que eu escrevi. O que eu tô fazendo de novo aqui? Não tem nada de novo. Então eu conversava com as pessoas, e as pessoas me abraçavam, as pessoas me acolhiam, e as pessoas diziam, não, faz sentido. Então, eu acho que é dar a mão para essas pessoas para seguir em frente e mostrar que a pesquisa pode ser boa sim, que fazer ciência é possível sim, e que mostrar para outras mulheres que a gente tem que ocupar esses espaços. Esses espaços não podem ficar desocupados e a gente ficar ouvindo aquela vozinha que diz que a gente não tem capacidade, que tudo que a gente escreveu é óbvio. Toda vez que a gente coloca um propósito, ele vai sair com a nossa cara, assim. Eu acho que todos os meus estudos, pegar todos eles, vai ter a cara da Daiana daquele tempo. E foi muito bom, assim. Eu não leio com vergonha do que eu já escrevi, eu leio como um processo. E é muito bonito o processo que eu fiz. E eu quero mostrar para as pessoas que é possível também. Que bom, inspirador. Muito bom te ouvir, Daiana. Obrigada. Obrigada pelo a tua história e trajetória com a gente. Obrigada. Obrigada, Daiana. Obrigada pelo convite e sempre à disposição para fazer ciência com bastante afeto. Como comentamos na introdução, gravamos este episódio antes da expansão do coronavírus, o que confere ao tema abordado ainda mais importância, uma vez que a pauta do descarte de resíduos sempre foi importante. Mas agora
precisa ser olhada com um cuidado redobrado. Claro, se a gente tiver um pouco de empatia pelo outro, pela outra. E nós esperamos de verdade que essa tragédia nacional e internacional, né, nos ajude a ter mais empatia pelos outros. Bom, veja bem, sabemos que temos uma questão de cuidado importante de contágio do coronavírus por superfície de contato. E quando a gente olha para os nossos resíduos que passam pelas mãos de inúmeras pessoas até chegar em nossa casa, passa pela indústria, passa pelo supermercado, passa pela caixa, a gente carrega até em casa, então estão expostos, né, para que possam ser contaminados sim. E quando a gente entra em casa, é fundamental que se faça uma boa higienização nesses produtos, conforme várias divulgações e informações que a gente está tendo por aí, né? É legal que a gente se informe. Bom, e depois que a gente consome o produto, o que faz com a embalagem? A gente precisa continuar prestando atenção nisso. Então, é onde eu quero chegar. Acende a luz vermelha aí e se atente. A gente não deve misturar os resíduos, os recicláveis precisam ficar segregados dos orgânicos. Os orgânicos são os restos de comida, cascas de alimento, borra de café, erva de chimarrão, que podem, né, e devem ser compostados. A gente pode ter em casa, no nosso apartamento, espaço que a gente possa compostar isso, para não ir para aterro sanitário, um material tão nobre. E o resíduo em si, que é aquilo que pode ser reciclado, a gente precisa separar, porque é isso que acaba indo, ou deveria ser isso, né, que acaba indo para as cooperativas e associações de catadores e catadoras. E aí tem mais um lixinho aí, né, que é o que realmente é o lixo, que é o nosso rejeito, que é o material do banheiro, que essencialmente, né, papel higiênico, absorvente, fraldas, descartáveis, algum material sujo, né, de carne ali, enfim, é pouca coisa. Isso é o que deveria ser exclusivamente enviado para aterro sanitário, certo? E claro, né, gente, quem estiver utilizando máscara, nunca, jamais coloque a sua máscara junto aos resíduos recicláveis. Coloca ela no lixo do banheiro para que ela vá para aterro sanitário, porque assim, pelo menos, isso não passará pelas mãos das pessoas que fazem a triagem dos resíduos. Bom, as informações têm mudado muito, né, sobre esse assunto também, e a gente sugere que vocês acompanhem as atualidades, né, as atualizações, e a gente sugere que sobre esse assunto vocês possam estar se informando como que está funcionando a coleta seletiva dos seus municípios, e a gente tem feito algumas lives quase todos os dias, às 17 horas, pelo Instagram e Facebook da Apoena Socioambiental, falando sobre esses temas pertinentes ao contexto que a gente está vivendo. Bom, gostou desse formato do programa? Se tiver interesse em contribuir, comentar, curtam e entrem em contato com a gente por aqui ou pelo nosso e-mail, que é o contato@cienciacomafeto.com.br, ou pelas redes sociais. Este episódio teve a edição de Fábio Tavares. E até logo, e por enquanto, beijos e abraços só à distância.